Se você tem de 20 a 30 anos, provavelmente já percebeu que seus pais, na sua idade, já tinham casa, carro ou conseguiam prosperar mais que você. Parece que para nossa geração é muito mais difícil conquistar as coisas. E isso não é só uma sensação, é real mesmo. Nesse vídeo eu vou explicar por que a forma como a economia está desenhada penaliza as gerações mais jovens e torna mais difícil conquistar patrimônio a cada nova geração que chega. Mas provavelmente isso deve mudar nos próximos anos e a gente vai ver a maior transferência de riqueza da história por causa de grandes mudanças econômicas que ainda vão acontecer. Por isso, se inscreve aqui no canal e se prepara para quando esse momento chegar. Atualmente, existem 6 gerações que convivem no mundo hoje. A geração mais idosa é a dos silent, ou silenciosos, pessoas nascidas entre 1928 e 1945. Eles são considerados silenciosos porque quando eram crianças eles vivenciaram muitas dificuldades, guerras e também tinha a cultura que crianças não precisavam ser ouvidas. Então eles ficavam quietos em silêncio. Depois dos silenciosos veio os Baby Boomers, geração que nasceu entre 1946 e 1964, com a explosão aí de nascimentos no pós-guerra global. Já os nascidos entre 65 e 80 são conhecidos como geração X, ou Yuppies. E depois dos Yuppies veio a geração Y, formada pelos Millennials, que nasceram entre 81 e 96, foi a primeira geração a nascer no mundo globalizado e que viveu o surgimento da internet, e eu me incluo nessa geração. Depois dos Millennials veio a geração Z, nascida de 97 a 2012, já acostumada aí com redes sociais, computador e internet. E a última geração é a Alpha, a galera que nasceu de 2012 até 2025. E as transferências de riqueza elas acontecem organicamente ao longo da história. Os mais velhos deixam patrimônio para os mais jovens. Por isso se espera uma grande transferência de riqueza da geração silenciosa e dos Baby Boomers para os Millennials e para a geração X, os Yuppies. Eles devem transferir cerca de 68 trilhões de dólares só nos Estados Unidos ao longo dos próximos 25 anos. Mas o mais curioso é que para além dessa transferência de riqueza geracional ou de herança familiar, tem também a transferência de riqueza que deve acontecer por causa de grandes mudanças nas economias globais. A gente tem inflação aumentando globalmente, juros subindo, Estados Unidos enfraquecendo sua hegemonia global, CBDC sendo criadas e Bitcoin pegando tração como uma alternativa de dinheiro descentralizado. A gente está à beira de uma mudança brusca nas dinâmicas nas economias globais com o surgimento de uma nova ordem mundial, segundo o próprio Ray Dalio, e também de novas formas de investir sendo adotadas pelas gerações mais novas. Mas como que isso tudo vai acontecer? Baby Boomers são a geração que conseguiu acumular mais patrimônio, eles têm cerca de 58 trilhões de dólares. Enquanto isso, a geração X e os Millennials não chegam a 20 trilhões. Os Baby Boomers concentram a maior parte da riqueza do mundo porque eles tiveram uma época em que as economias estavam se estabilizando pós-guerras, tempos de juros globalmente mais baixos, inflação mais controlada e empréstimos baratos. Então, ao longo da juventude dos Baby Boomers, os governos, ao longo de décadas, se endividaram. Muitos países há anos vêm gerando dívida muito maior do que o seu PIB consegue suportar. Países como o Japão, em que a dívida é de 257% do seu PIB. Esse endividamento muito acima do PIB, somado à impressão de dinheiro e manipulação das taxas de juros, pode parecer que controla a economia no curto prazo, mas causa instabilidade econômica no longo prazo. A geração que vem depois vive momentos em que a conta chega e é mais afetada pelo empobrecimento que se torna transgeracional. Isso tudo aparece na dificuldade que a geração X e os Millennials têm de acumular patrimônio, comprar casa, carro e outros bens. São gerações que precisam trabalhar mais, economizar mais e se endividar mais para ter o mesmo patrimônio que seus pais ou avós quando tinham a mesma faixa de idade. Os Millennials são a geração com a maior dívida. Muitos já se formaram na faculdade e têm dívidas enormes por financiamento estudantil, iniciando a vida profissional mais endividados que os Boomers na mesma idade. As faculdades viraram um mercado enorme super bancarizado. O acesso a financiamento barato fez com que o número de diplomados crescesse muito, aumentando muito a oferta de trabalhadores para poucos cargos disponíveis. O resultado é uma quantidade enorme de diplomados endividados que não são absorvidos pelo mercado, ficam desempregados e acabam indo para outras áreas. Ironicamente, os Millennials são a geração mais educada, mas com a menor quantidade de riqueza acumulada na mesma faixa de idade. Subempregados
desempregados, endividados e com um padrão de vida inferior ao de seus pais, muitas vezes morando com eles, não é surpreendente que seja a geração que está mais comprando Bitcoin e percebendo a fragilidade do sistema fiat tradicional. Segundo esse estudo nos Estados Unidos, cerca de 20% dos millennials já compraram Bitcoin. E essa é uma taxa bastante acima em relação a outras gerações. Mas o grande problema vem agora. Com a redução das taxas de natalidade, os baby boomers estão se aposentando, dependendo de seguridade social, e a pressão nos sistemas de aposentadoria global está aumentando. Porque com menos jovens trabalhando, grande parte deles endividados ou desempregados, como garantir a aposentadoria dos baby boomers? E como que os millennials podem sair dessa roda dos ratos de perda de poder de compra constante e de endividamento? A tendência de redução dos índices de natalidade deve permanecer em queda aí nos próximos anos. O problema da aposentadoria dos baby boomers também deve aumentar. A saída mais comum escolhida aí por governos é aumentar as medidas de austeridade, cortando benefícios e achatando o valor recebido na aposentadoria. Isso porque eles não vão conseguir cumprir com o que prometeram, porque não tem jovens no mercado de trabalho o suficiente para sustentar o sistema de seguridade social como ele é hoje. Bitcoin pode resolver esse problema transgeracional e econômico. Primeiro, porque Bitcoin é dinheiro sólido, que não pode ser impresso para gerar dívida futura, como os governos têm feito com as moedas fiat. O endividamento e a diluição do poder de compra das moedas fiat é uma herança sistemática aí que fica para as futuras gerações. Bitcoin não permite replicar esse sistema porque não tem como imprimir mais Bitcoin para gerar dívida. E segundo, porque com o tempo o sistema fiat tende a derreter de valor. Os salários, as aposentadorias, moedas e investimentos tradicionais acabam não acompanhando a inflação real. As pessoas percebendo isso vão tentar se proteger buscando por ativos escassos que não podem ser depreciados via inflação e que podem ser facilmente adquiridos e guardados, no caso, Bitcoin. Bitcoin pode ajudar a geração X, Y, Z e Alpha porque são gerações que vão ter o privilégio de adotar Bitcoin primeiro e a oportunidade de comprar e guardar Bitcoin antes dele ser totalmente monetizado e virar um padrão financeiro global. Ou seja, os millennials podem se beneficiar da desmonetização de ativos e sistemas tradicionais e da consequente monetização do padrão Bitcoin. Isso está acontecendo nesse momento. Países, empresas, pessoas estão comprando Bitcoin. Bancos, fundos, gestoras também estão comprando Bitcoin. Só não percebe esse movimento quem é cético demais e quer continuar sendo desmonetizado via inflação. Mas o mais incrível é que Bitcoin também pode ajudar os baby boomers na questão deles aí com a aposentadoria. Bitcoin também está começando a ser inserido em planos de aposentadoria, inicialmente por pessoas físicas que guardam Bitcoin para o longo prazo por conta própria, mas também começando um movimento de gestoras de capital como a Fidelity, inserindo Bitcoin nos planos de aposentadoria nos Estados Unidos. Bitcoin, ao ser inserido em portfólios e em planos de aposentadoria, pode sim ajudar os baby boomers e qualquer geração daqui para frente a manterem seu patrimônio e crescerem poder de compra, mesmo que o sistema de seguridade social não tenha dinheiro suficiente para pagar a aposentadoria de todo mundo. Imagina quando os PGBL da vida aqui no Brasil começarem a fazer propaganda que nos planos deles tem X% de Bitcoin. Parece distante, mas pode acontecer antes do que você imagina. E mesmo que os boomers não concordem em ter Bitcoin no seu portfólio, seus herdeiros, a geração X, Y, Z, eles estão sim propensos a inseri-lo. Por isso que, invariavelmente, parte da riqueza dos boomers, que as gerações X, Y, Z e Alpha vão herdar, deve acabar sendo sim alocada em Bitcoin. Por isso, seja baby boomer, millennial ou até recém-nascido, todas as gerações provavelmente vão usar Bitcoin. Se você quiser fazer parte desse futuro agora, é só abrir uma conta sem custo nenhum na Bitso e aqui tem o link na descrição e para você começar a acumular Bitcoin e fazer parte das futuras gerações hiper-bitcoinizadas do mundo. E além disso, a própria desmonetização do sistema Fiat e a monetização do Bitcoin deve por si só ser a maior transferência de riqueza da história. Até a próxima e opt out!